O Moraes ele já sai na largada arrumando um problema diplomático para o Brasil. E não apenas para o Brasil, para ele próprio, Moraes, ele também está arrumando problema para a cabeça dele, porque nós sabemos que o Trump costuma muito bem levar essas coisas para o lado pessoal. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Congresso dos Estados Unidos pede liberação de Bolsonaro após decisão de Moraes. Perfil do Partido Republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara no X disse que o ex-presidente é um amigo da América. Nesta quinta-feira, 16, integrantes do Congresso dos Estados Unidos se manifestaram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que negou a liberação do passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele fosse à posse do presidente Donald Trump. Nas redes sociais, o perfil do Partido Republicano no Comitê de Relações Exteriores da Câmara afirmou que o líder da direita brasileira é um patriota e um amigo da América. Ao rejeitar o pedido de Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos, Moraes afirmou que o ex-presidente segue dando indícios de que pode tentar escapar do Brasil para evitar uma eventual prisão. Ele seguiu o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que apontou que não há interesse público na viagem, pois o político conservador não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro é um amigo da América, é um patriota. Ele deve receber permissão para comparecer à posse do presidente Donald Trump, afirmou o comitê. Jair Messias Bolsonaro decide dobrar a aposta. O ex-presidente declarou que sua defesa irá recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retenção de seu passaporte pela Polícia Federal no ano passado. O recurso será apresentado para que o plenário do STF reavalie a medida. O ex-presidente também reiterou que é alvo de perseguição política no Brasil, comparando sua situação com a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Veja o vídeo. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, doutor Paulo, doutor Daniel, doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso ainda. Então tem muita coisa que está por vir, e eles não querem que uma declaração minha tire o foco do principal para esse episódio. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de 2 anos. E é comum, né, quando você está no poder, ter seus amigos. E quando deixa o poder, 90% vai embora quando não lhe viram as costas. Com o Trump isso não aconteceu. Tudo que ele vem sofreu lá, eu venho sofrendo aqui. Até as similitudes do tiro que pegou na orelha dele e a facada que eu levei aqui no estômago, né? Lá não precisou fazer muita apuração, porque o atirador foi morto. Aqui não. Aqui é exatamente o contrário. Débora Bergamasco, jornalista da CNN, afirmou que parlamentares bolsonaristas que irão à posse de Trump nos Estados Unidos pedirão a suspensão do visto de Alexandre de Moraes. Olha, vamos falar um pouquinho de Bolsonaro? Pois é, porque a gente soube que ontem, não hoje, Telcuri, foi ontem ou hoje? Hoje. A pessoa já está perdida. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes decidiu não atender, negar a devolução do passaporte de Jair Bolsonaro e desautorizou o ex-presidente, portanto, a viajar para os Estados Unidos. Por que Bolsonaro queria ir para os Estados Unidos? Para participar da posse de Donald Trump. Bom,
Agora, diante disso, diante dessa negativa, que já era esperada, a decisão saiu hoje, do ministro Alexandre de Moraes saiu hoje, seguiu, inclusive, uma recomendação da Procuradoria-Geral da República que tinha orientado, olha, me posiciono para você, de fato, não devolver o passaporte e não autorizar essa viagem. Bom, o fato é, os bolsonaristas querem revanche. É isso que os bolsonaristas querem. Como eles já imaginavam que essa decisão, esse pedido seria negado, eu já trouxe aqui antes, mas hoje ganhou força, conversei com bolsonaristas, com parlamentares que já estão nos Estados Unidos, que vão lá para o evento, né, para o oba-oba da posse, não necessariamente que vão entrar no evento mais fechado, mas que estarão lá para participar da festa da posse de Donald Trump na segunda-feira. Conversei com um parlamentar que já está lá e que me disse o seguinte: estamos já conversando com a equipe de Donald Trump, qual é a revanche dos bolsonaristas. Eles querem que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que assume segunda-feira, suspenda o visto de Alexandre de Moraes e de seus familiares. Que visto americano, como uma revanche, para que ele sinta na pele, ele tenha dor de cabeça de não poder mais entrar nos Estados Unidos. Agora, ponderei com esse parlamentar que me disse que já está havendo essa conversa. Aí eu disse, mas é muito improvável que isso aconteça, porque seria uma grande crise, a gente está falando, né, de um governo em relação a um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele está me dizendo que não, que está muito adiantado. E aí, eu digo, olha, e quem é que vai assinar esse pedido? Diz que os parlamentares, que está indo uma caravana lá para os Estados Unidos, né, de parlamentares aqui do Brasil, diz que a orientação, porque está todo um plano, a orientação para essa revanche sair bem feita é que ninguém que está lá conte que está lá e conte que esteja participando, fazendo parte dessa articulação de revanche. Por quê? Porque quem disse, eu estou aqui, eu participei, eles vão esperar que haja depois algum tipo de retaliação do Supremo Tribunal Federal. Bom, pode parecer toda uma grande teoria da conspiração, mas o fato é, o pedido será feito, será encaminhado. E aí a gente vai seguir as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Se de fato esse pedido, essa tentativa de revanche, de acabar, de caçar o visto americano do ministro Alexandre de Moraes e de seus familiares, vai ou não ter aval do governo americano de Donald Trump. Ludmila Lins Grilo faz uma excelente análise da decisão de Moraes que proibiu o Bolsonaro de ir à posse de Trump. Assista. Após semanas de especulações e às vésperas da posse de Trump, que vai acontecer agora, no próximo dia 20 de janeiro, finalmente o Alexandre de Moraes decidiu sobre se vai devolver ou não o passaporte ao Bolsonaro para ele comparecer à posse. E para surpresa de um total de 0 pessoas, o Moraes, claro, negou o pedido. Aqui no TV em Justiça eu já tinha feito um vídeo sobre isso, já prevendo que o Moraes não iria devolver. Mas assim, convenhamos, muita gente já tinha feito essa previsão, até porque não era uma previsão muito difícil de ser feita, né? E como nós já analisamos aqui no canal também, não tinha decisão boa para o Moraes dar, na ótica do Moraes. Nenhuma decisão seria boa. Qualquer decisão que o Moraes desse seria ruim para ele, Moraes. Então, o convite, por si só, já foi uma jogada de mestre do Trump. A decisão de negar o passaporte para o Bolsonaro é a pior do ponto de vista internacional para o Moraes, porque isso vai ser mais um acontecimento que vai consolidar a visão que o mundo está tendo dele de que ele é de fato um ditador. Já no cenário nacional, dentro do território brasileiro, essa é a melhor decisão para o Moraes. Por quê? Porque assim, ele não recua, ele mantém a opressão contra os seus inimigos e, consequentemente, o medo que as pessoas sentem dele. Então, é aquele negócio, no cenário nacional, ele continua tendo o poder. No cenário internacional, piora para o lado dele. Eu li a decisão de 16 páginas que ele deu no bojo do inquérito instaurado com a desculpinha de tentativa de golpe de Estado. O pedido do Bolsonaro foi feito no dia 10 de janeiro. No dia seguinte, o Moraes determinou que a defesa juntasse uma comprovação do convite e a defesa juntou novos documentos na segunda-feira, dia 13. O PGR Paulo Gonet, também para surpresa de 0 pessoas, se manifestou pelo indeferimento do pedido do Bolsonaro, ou seja, para que o Moraes não permitisse que ele comparecesse à posse. Vamos ver aqui um trechinho do Gonet. Ele fala o seguinte, a medida de retenção do passaporte visa, obviamente, a impedir que o requerente, o Bolsonaro, saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal.
A cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública, com o objetivo de preservar substancial interesse público no contexto de investigações criminais de que resultou. Em suma, o Gonê está dizendo aqui que não é para liberar o passaporte, porque senão o Bolsonaro pode fugir. Mas o Gonê apresentou mais um argumento aqui, que é o seguinte: ele está alegando que o Bolsonaro está indo para satisfazer interesses privados, interesses particulares dele, Bolsonaro, que não haveria interesse público na presença do Bolsonaro nesse evento. Olha o que ele diz, o Paulo Gonê. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível. Então, aqui o Gonê está dizendo que o interesse é privado do Bolsonaro, e esse interesse privado, por sua vez, não é imprescindível. Ou seja, ele está dizendo aqui que é uma viagem fútil, uma viagem superficial, uma viagem para satisfazer caprichos. Então, sobre isso, eu tenho algumas coisas aqui para analisar. Primeira coisa, caso o Bolsonaro quisesse realmente sair do país, convenhamos, ele já poderia ter feito isso há muito tempo. O Bolsonaro sequer está de tornozeleira eletrônica. Se ele quisesse realmente sair, ele já teria saído. Essa história de dizer que é interesse particular do Bolsonaro, de que não existe interesse público na presença dele na posse do Trump, o Gonê está tratando o Bolsonaro como se fosse um cidadão comum. Ah, ele é só um cara aí, um cara normal, que quer dar um rolezinho lá na posse do Trump. Então, quer dizer, para o Gonê, o fato do Bolsonaro ser um ex-presidente da República e a presença dele ser boa para a relação do Brasil com os Estados Unidos, isso não conta, né? Isso parece não estar fazendo a menor diferença. Está tratando o Bolsonaro como se fosse um qualquer, uma pessoa, né, normal, um anônimo, que quer dar um rolezinho. E outra coisa, o Trump já ameaçou retaliar economicamente o Brasil por conta dessas questões que envolvem liberdade de expressão, utilização da justiça para perseguição de desafetos. E essa retaliação vai ser econômica em princípio. O Trump já ameaçou taxar os produtos brasileiros. E veja, essa é uma situação com a qual o Trump ele se identifica pessoalmente. Até porque o Trump também sofre essa perseguição judicial nos Estados Unidos. Então ele vai levar isso para o lado pessoal. Em suma, é claro que a presença do Bolsonaro seria boa para o Brasil, para a relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas o Gonê está fingindo que o Bolsonaro é uma pessoa qualquer e não um ex-presidente da República. O Moraes também argumentou que o documento juntado pelo advogado no processo não comprova que o Bolsonaro realmente recebeu um convite. O Moraes está pensando o quê? Que o Trump vai mandar um convite dentro de um envelope de papel e vai mandar pelos correios? É claro que o convite vai chegar por e-mail, vai chegar por algum meio eletrônico. E é comum que nessas ocasiões se crie um e-mail específico, um site específico para esse evento, considerando a magnitude do evento. Então, o Moraes está dizendo aqui que essa determinação de juntar o convite não foi cumprida. Ele diz, olha, o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail de Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, info@t47inaugural.com. 47, claro, está fazendo menção ao fato de o Trump ser o 47º presidente dos Estados Unidos. Então, como o Moraes dissesse que o advogado do Bolsonaro está inventando um e-mail, está inventando um caô para que o Bolsonaro possa dar um rolezinho. Isso é um nível muito baixo, né? O Moraes conclui, não houve, portanto, o cumprimento da decisão do dia 11, pois não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Bolsonaro. É muito cinismo, né? Até a imprensa, gente. A imprensa tratou de checar se o tal e-mail era verídico ou se não era. Veja, o Estadão, por meio lá da sua checagem de fatos, foi verificar e viu que sim, o e-mail que o Bolsonaro recebeu, que o Eduardo Bolsonaro recebeu, não é um e-mail de resposta automática. Tentaram espalhar essa fake news aí, dizendo que qualquer pessoa que entrasse lá no site e clicasse lá no link receberia esse tal desse convite. Mas não, o pessoal viu isso, fez o teste e viu que aquele e-mail que o Bolsonaro recebeu não era o e-mail de resposta automática.
Aqui eu estou colocando como exemplo o Estadão, mas outros veículos também fizeram esse teste. Diz lá, ó, a defesa do ex-presidente pediu que a STF autorize viagem aos Estados Unidos e mostrou o e-mail recebido pela organização da posse. Endereço do remetente e textos são diferentes de resposta automática que o público recebe ao pedir ingressos na página do evento. O Moraes sabe muito bem que esse convite é legítimo, mas ele está ali fingindo que é o que ele sabe fazer. Aliás, pensando melhor, ele nem sabe, né? Ele é ditador na cara dura mesmo. O Moraes ele já tinha negado o pedido de devolução do passaporte por 3 vezes, e ele coloca isso aqui nessa decisão. E o fundamento pelo qual esses pedidos foram negados foi o risco de fuga. E aqui ele diz que esse risco permanece e ele aumentou na medida em que os investigados souberam que as investigações se aprofundaram e, por isso, sabendo disso, o risco de fuga teria aumentado. Então, além da intensificação das investigações, o Moraes ainda alega que, com o relatório da PF, que indiciou aquelas 37 pessoas, incluindo o Bolsonaro, e depois parece que incluíram mais algumas 3, acho que são 40 pessoas no total, né? Eles dizem que, com esse relatório, o risco de fuga teria aumentado, porque a coisa ficou mais séria. O Moraes ainda utiliza como fundamento para negar o passaporte ao Bolsonaro uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, dizendo que existia a possibilidade dele um dia pedir refúgio em alguma embaixada. E ele coloca na decisão: o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em entrevista ao UOL a possibilidade de pedir refúgio em alguma embaixada no Brasil, caso tenha prisão decretada após eventual condenação pela trama golpista de 2022. A questão é a seguinte: o refúgio e o asilo são institutos amplamente reconhecidos pelo direito internacional. E não tem o que o Moraes temer, porque caso haja implausibilidade desses pedidos do Bolsonaro, caso ele venha a fazer, ele vai ser deportado, o pedido dele não vai ser aceito. E caso seja aceito, significa que o pedido dele é plausível e ele tem esse direito. Então, isso não é um argumento jurídico para se negar a devolução do passaporte, porque o pedido de asilo e de refúgio é um direito do cidadão amplamente reconhecido pelo direito internacional. Um outro argumento utilizado pelo Moraes para negar a devolução do passaporte foi o fato de o Bolsonaro ter se manifestado em entrevista favoravelmente pela fuga de condenados em casos conexos com o dele. O Moraes citou um vídeo do jornalista Sérgio Tavares, lembra do Sérgio Tavares, aquele português que ficou indevidamente retido no aeroporto de Guarulhos? Pois bem, ele cita uma entrevista que o Bolsonaro deu ao Sérgio Tavares, em que o Sérgio reúne 12 pessoas asiladas na Argentina. E o Bolsonaro teria dito: nossos irmãos refugiados na Argentina. Obrigado, Milei. Aqui a questão é a seguinte: apoiar refugiados é uma opinião política e, portanto, ninguém pode ter nunca uma medida cautelar decretada ou mantida por uma opinião política. O Moraes cita ainda como fundamento palavras que o Bolsonaro proferiu num vídeo que foi transmitido no CIPEC Argentina em 2024. O Bolsonaro teria falado o seguinte: o que passou no 8 de janeiro não foi programado pela direita, mas pela esquerda, e teve esse final. Temos pessoas presas no Brasil e muitos estão refugiados na Argentina. Então, te agradeço pela recepção. Agradecendo ao Milei. E ele continua: esse ato tão generoso de acolher esses condenados politicamente, esses refugiados que estão aí, nós brasileiros de bem não esqueceremos, disse o ex-chefe do executivo. Mas, enfim, repetindo, isso tudo é opinião política do Bolsonaro e ninguém pode ter medida cautelar decretada por opinião política. Então, em suma, risco de fuga eu não vejo. Se o Bolsonaro já quisesse ter fugido, já teria fugido há muito tempo, e se ele não o fez, não é porque ele não teria condição de fazer, é óbvio que ele teria condição de fazer. Ele tem dinheiro, ele tem amigos, ele tem uma multidão de pessoas que o amam. Então, ele já teria conseguido caso ele quisesse. Se ele não fez, se ele não fugiu, foi porque ele não quis. Segundo, é claro que a presença dele na posse do Trump seria benefício para o Brasil, uma vez que, ainda que ele seja um ex-presidente, o fato é que ele é um líder político, e um líder político
que vai fazer uma ponte benéfica para o Brasil junto aos Estados Unidos. O Bolsonaro não é um anônimo, um qualquer, querendo dar rolezinho na posse para fazer networking. O cara é ninguém menos do que um ex-presidente da República e está sendo tratado pelo Gonê e pelo Moraes como um qualquer, um anônimo. Enfim, o Moraes ele já sai na largada arrumando um problema diplomático para o Brasil. E não apenas para o Brasil. Para ele próprio, Moraes, ele também está arrumando problema para a cabeça dele. Porque nós sabemos que o Trump costuma muito bem levar essas coisas para o lado pessoal. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.